Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso passo a passo do diagnóstico rápido e fácil da acupuntura e auriculoterapia. Um diagnóstico que você pode executar em 20 minutos, em menos de 20 minutos, e ter realmente um resultado bem efetivo. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em acupuntura e auriculoterapia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a auriculoterapia. Uma parte da auriculoterapia que muitos auriculoterapeutas não sabem. E eu vou trazer aqui para vocês porque eu acho muito importante esse assunto. Mas antes, eu gostaria de pedir a clica aí no botão de curtir, clica aí no botão de compartilhar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e também com as pessoas que você ama, porque alguém pode se beneficiar muito desse conhecimento também. Entre no nosso canal lá no YouTube, também no Instagram, Medicina Chinesa Online, mas tem a minha carinha, ok? Tem vários Medicina Chinesa Online, mas é o da minha carinha. Então, eu conto com vocês lá no YouTube, Medicina Chinesa Online, e no Instagram, Medicina Chinesa Online. Certo? Então, vamos começar a falar sobre auriculoterapia. A auriculoterapia, como vocês sabem, é uma técnica que é usada no pavilhão auricular, com agulha, com ímãs, com sementinhas, e isso é muito interessante porque você sabia que você também precisa fazer diagnóstico para a auriculoterapia? A auriculoterapia, ela se fundamenta na medicina chinesa. E como a medicina chinesa, ela tem o seu diagnóstico próprio, a sua anamnese própria, e você, como auriculoterapeuta, também precisa fazer o diagnóstico correto, levantar os padrões de desarmonia, as diferenciações de síndromes, para saber o que você deve fazer ali na auriculoterapia. O que eu gostaria de trazer aqui é uma parte da auriculoterapia que é aqui na concha Simba. Eu vejo muita gente fazendo a colocação de agulha ou colocação de sementes de forma errada. E se está errado, se o local já é a orelha, o pavilhão auricular é um microsistema. E quando nós estamos trabalhando com microsistema, a precisão deve ser atingida. Não é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Deve ser um ponto muito preciso. Por quê? Porque é um microsistema. Nós estamos aqui, mesmo na acupuntura, nós precisamos já ser precisos na localização do ponto. Agora, a orelha é um microsistema. Isso quer dizer que a sua precisão na auriculoterapia precisa ser muito grande. Senão, você pega o ponto do lado. Principalmente quando nós estamos trabalhando com a técnica da Hualinchu, que são duas bolinhas de semente. Aí você precisa ser muito mais preciso ainda. E pelo fato da auriculoterapia ser uma técnica fácil de ser executada, fácil de ser pensada, parece que não tem muitas consequências se eu errar o ponto, ou então se eu colocar ponto a mais ou ponto a menos, ou se eu nem fizer diagnóstico, a pessoa fala, tô com um problema aqui, vamos colocar esse ponto e acabou. Seguindo um protocolo de auriculoterapia. Tem vários protocolos de auriculoterapia. Vai dar certo? Muitas vezes resolve. Para quê? Para um determinado problema. Mas se você realmente está fazendo um tratamento de uma doença crônica, de um problema crônico, você precisa fazer um diagnóstico efetivo, você precisa fazer um diagnóstico daquele paciente. Para quê? Para que você consiga fazer realmente um tratamento efetivo. Mas, falando em precisão, quando a gente trabalha com microsistema, você precisa verificar
muito bem a localização, porque mudou um pouquinho a localização, você já está fazendo um outro tipo de tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui dessa região que fica entre a concha cimba e a fossa escafoide. Então eu fiz um desenho mais ou menos aqui para que vocês entendam. Essa região aqui, olha, toda essa região é a concha cimba. Só para fazer uma lembrança, essa faixa que está aqui, que está escrito pontos da concha cimba, é aquela região que tem rim, bexiga, lembra? Começa ali no fígado, daí vai para começa ali no fígado, vai para vesícula ou pâncreas, rim, ureter, uretra e que começa ali no fígado, vesícula, rim, ureter, bexiga e próstata. É aquela linha da concha cimba que tem esses pontos. Entenderam? Então é naqueles pontos da concha cimba. Muito bem. Mas onde exatamente da concha cimba que estão esses pontos? Quando a gente fala são pontos da concha cimba, quer dizer que o ponto está na concha cimba, não está na parede ali que já está subindo para a fossa escafoide. Não está na parede, senão seriam pontos da parede, mas são pontos da concha cimba. Isso quer dizer que é no finalzinho da concha cimba, antes da parede que levanta, né, que ela está em pé aqui. Antes dessa parede, nós temos aqui a faixa onde está esses pontos, bem no finalzinho, mas ainda na concha cimba, não é na parede que já subiu, porque aqui, né, vem a concha cimba e aí ela começa a subir, mas é ainda na concha cimba, no final da concha cimba vai estar a faixa dos pontos da concha cimba. Não coloquem esses pontos na parede da concha cimba. Por quê? Porque você já não está mais na concha cimba. Você já está na parede. E na parede já é outra coisa. Quando você sai da parede, que vem aquela curvinha, é ali que estão aqueles pontos, né, da cervical, da coluna torácica, da coluna lombar, toda aquela região bem em cima da curva que estão a nossa coluna, toda a nossa coluna, ali bem na curva, você vai pegar a região das vértebras, mas é bem na curvinha que está na curvinha mais para a parte de cima, você vai ter a região das vértebras. Então, você pode colocar as sementinhas ali, seguindo a linha da vértebra, seguindo aquela linha, já na curva, mas virando para cima, não virando para baixo. Na curva virando para cima, você já vai ter a região das vértebras. Agora, veja só, um pouquinho antes, quando ela virou aqui e está com a face para cima, aqui é a vértebra, mas um pouquinho para baixo aqui, olha, você vai ter os discos intervertebrais. Os discos, né, que estão entre as vértebras, você vai ter agora a região de disco. Isso quer dizer que se o seu paciente está com problema nos discos e não na vértebra, você vai pegar um pouquinho antes da curva, não na curva, mas um pouquinho antes da curva. Você sabia disso? Então, aqui é o canal do Método Swan, da medicina chinesa online, em que você vai descobrir muita coisa. E por isso, entre lá no nosso canal. Além dessa dica, você vai ter muitas outras dicas. Entra lá, você vai gostar. Voltando aqui, um pouquinho antes estão os discos. Se você tem lá uma protusão no disco, você tem alguma questão que está
já deformando esse disco, você pode fazer o tratamento aqui, um pouquinho antes da curva. Porém, aqui na região da parede, na parede da concha simba, quando você começa a subir aqui, em toda a região aqui da parede, não aqui onde estão os pontos. Aqui é a parte endócrina, que estão ali junto com os pontos da concha simba. Por exemplo, você tem ali o fígado. O fígado, ele tem uma parte endócrina, assim como o rim também tem uma parte endócrina. A vesícula também tem, o pâncreas também tem uma parte endócrina. E quando eu quero essa parte endócrina desses órgãos que têm uma função endócrina, você agora vai pegar na parede e não lá no ponto da concha simba. Quando você tem, por exemplo, uma deficiência do rim, uma deficiência do rim, uma deficiência do DIN do rim, ok, então você vai pegar pontos da concha simba, porque você está pegando o Zhang Fu. Você está tratando um padrão de desarmonia daquele Zhang Fu. Ótimo, você vai pegar aqui pontos dos Zhang Fu. Agora, se você está pegando uma função uma função endócrina ligado com aquele Zhang Fu, agora você não vai mais pegar na linha do ponto, você vai pegar agora na parede, na região, na mesma, vamos dizer assim, se o rim está aqui, na mesma posição, mas agora na parede, você vai pegar a parte mais endócrina daqueles Zhang Fu que estão ali. Isso você também não sabia? Veja só como o nosso canal é tão importante. Então, nós temos aqui os pontos, na parede as glândulas, um pouquinho antes da curva são os discos intervertebrais, na curva para cima, um pouquinho da curva para cima, agora vai ter as vértebras. Por exemplo, quando que eu vou usar então vértebra? Por exemplo, se você tem uma osteoporose ali nas vértebras, se você tem osteófitos ali na vértebra, se você tem algum desgaste ósseo da vértebra, você vai usar agora aqui e não um pouquinho antes, que são os discos. Agora, um pouquinho depois da vértebra, já na curva, né, já na curva para cima, você vai ter as juntas vertebrais. E isso é importante porque agora, se essa pessoa está, por exemplo, com um escorregamento da vértebra, já não é um problema na vértebra, você já está pegando agora um deslocamento vertebral. Você vai pegar as juntas vertebrais. Por quê? Porque são nas juntas vertebrais é que está o problema. Porque a vértebra ela não está com um problema de desgaste, nem está com um problema de osteófito, nem está com um problema de osteoporose, nem de necrose, nem nada. Então, não é na vértebra, mas sim nas juntas, quando há esse escorregamento, esse deslizamento da vértebra. Mais para frente ainda, já na parte mais plana, você vai ter a musculatura paravertebral e também os ligamentos que estão ali na coluna. Isso quer dizer que muitas vezes nós temos a musculatura paravertebral com problema, e não é nem a vértebra, nem as juntas, nem os discos, nem nada, mas sim a musculatura. Então, você não vai pegar ali na coluna, que a coluna está sendo afetada pela musculatura paravertebral. Você vai colocar aqui, um pouquinho depois da região das vértebras. Quando nós colocamos bem localizado essas faixas, agora relacionado com a coluna,
o tratamento com auriculoterapia se torna muito melhor. Por quê? Porque agora você está atuando realmente naquele determinado tecido que está com o problema. Você realmente está tratando o problema da pessoa e não simplesmente coluna, coloca lá naquela linha aprendida um dia num curso de acupuntura em que falou aqui é coluna. Então, tudo que se relaciona você vai colocar no mesmo lugar? Não, por quê? Porque são tecidos diferentes, são processos diferentes e agora você tem locais específicos para você colocar. Você tem o tecido para colocar. Osso é uma coisa, musculatura é outra, a cápsula é outra, o disco é outro, tudo é diferente. Não dá para tratar no mesmo lugar e por isso que eu falei, quanto quando nós estamos trabalhando com um microsistema, nós temos que ter muita precisão de localização. Por quê? Porque senão você faz um tratamento de auriculoterapia sem muito resultado. É aquela questão assim, eu uso auriculoterapia como um complemento. Não, ele não é um complemento, ele é um tratamento efetivo desde que usado da maneira correta, usado da maneira certa, com precisão. Você precisa uma precisão. E aqui, muitas vezes, quando você está fazendo ali na clínica, você vai usar agulha. E na agulha é mais preciso ainda, não pode ser para cá, para lá, tem que ser preciso. E uma outra questão faça o diagnóstico de pulso para fazer o seu tratamento com auriculoterapia, porque à medida que você vai pondo ponto, você já vai analisando a pulsação dessa pessoa, se está alterando ou não, se aquele ponto é correto ou não, se aquele ponto foi colocado no local correto, com a manipulação correta, vai ser mostrado no pulso. E se você não fizer esse diagnóstico no momento em que você está fazendo o seu tratamento com auriculoterapia, você não vai ter o resultado desejado. Então, é importante que você coloque o ponto, localize o ponto primeiro e verifique o pulso. Ok, alterou, eu palpei o ponto e fiz o diagnóstico. Alterou alguma coisa para aquilo que você queria? Ótimo! Então, local certo, manipulação certa, ponto certo. Coloca a agulha. Vai para outro. Localiza, estimula e verifica o pulso. Ótimo! Deu certo. Então, localização certa, ponto certo, manipulação certa, coloque a agulha. Colocou outro ponto. Não aconteceu nada. Então, se não aconteceu nada, aquele ponto ou está errado, ou lugar errado, ou não é necessário. Mas, aí é que está. Se você fez o diagnóstico, é muito difícil acontecer um ponto desnecessário. Por quê? Porque você está seguindo um pensamento, você está seguindo um diagnóstico e com certeza, se o seu diagnóstico está totalmente certo, todos os pontos selecionados serão necessários, terão uma resposta no pulso. E por isso que é muito importante, além de conhecer as várias áreas do pavilhão auricular, é importante fazer um diagnóstico preciso também. Para quê? Para que você escolha o ponto certo, localização certa e a manipulação certa. A auriculoterapia é uma terapia fantástica, simples, fácil de realizar, com uma efetividade fantástica, mas você precisa
saber trabalhar porque é um microsistema. Todo microsistema, ele é fácil, porque ele é pequenininho, mas ele vai ter as suas particularidades. Uma delas, a precisão. Segundo, diagnóstico. Você está fazendo uma localização correta e aqui nós vimos apenas a coluna. Quando nós entramos em outras partes da orelha, vocês vão ver que é muito fantástico, porque uma outra coisa que provavelmente você ainda não ouviu é que nós temos aqui 3 níveis. Aqui é a cartilagem da orelha. Então, na cartilagem você tem 3 níveis de colocação de agulha: superficial, médio e profundo. Para cada camada dessa, você tem um ponto diferente. Sabia disso? Então, cada camada, se você colocar uma agulha de modo superficial, você tem um determinado ponto. Às vezes, no mesmo local, você aprofundou um pouquinho, você já está em outro ponto. Se você aprofundar mais um pouquinho, no mesmo ponto, você já tem outro ponto. Então, por isso que a auriculoterapia é muito precisa, porque numa cartilagem fininha, que é a orelha, ela é, assim, nessa distância, nós temos 3 níveis de ponto e muitas vezes é um ponto em cima do outro, significando coisas diferentes. E agora, José? E quando é com semente que você vai, coloca, aperta e que ponto que você pegou? Aí como que foi o seu apertão? Como foi apertão? Foi superficial, médio, profundo? O que ponto você queria pegar? O que está em cima, o que está no meio, o que está embaixo? Então, pare de pensar que quanto mais aperta, melhor é. Porque se você aperta muito, você pegou aquele ponto lá de baixo. E às vezes não tem nada a ver com o teu tratamento. A auriculoterapia é fantástica, mas a gente precisa saber trabalhar muito bem com a auriculoterapia. Eu trouxe um assunto diferente, que é a auriculoterapia aqui, justamente com essa questão de você ter vários níveis e também várias regiões que normalmente não são conhecidas. Para quê? Para que a gente comece a olhar a auriculoterapia com outro olhar. A auriculoterapia como um tratamento muito completo, um tratamento muito assertivo. Porém, para ele ser assertivo e para ele ser completo, você precisa primeiro fazer um bom diagnóstico. De quê? Da medicina chinesa. Não é um diagnóstico médico, não, é um diagnóstico da medicina chinesa. Pulsologia, língua, palpação. Agora, você tem esses quesitos na sua bagagem de auriculoterapeuta? Tenho. Agora, próximo passo, conhecer muito bem o pavilhão auricular. Conhece as 3 camadas, conhece toda a região, conhece toda essa diferenciação de uma determinada região? Conheço. Então, agora o próximo passo é fazer e pegar pulso, fazer e analisar se aquele ponto está sendo bom ou não. Quando você tem agora esse ponto, agora a auriculoterapia se transformou muito, assim, numa terapia fantástica. Só
com a auriculoterapia, você já pode fazer vários, inúmeros tratamentos com resultado, com efetividade, assim como você tem com a acupuntura. Aí ele já não é mais aquele tratamento, depois a gente só faz uma auriculoterapia. A gente só faz, não, você vai complementar o seu tratamento com auriculoterapia. Aí agora você complementou e o seu tratamento acupuntura e auriculoterapia ficou fantástico. Não tem acupuntura, não faz mal. Faça auriculoterapia, mas use o diagnóstico. Use realmente, conheça realmente o que você está fazendo. Insira-se na medicina chinesa. Insira-se no pensamento da medicina chinesa. Este é o ponto. Por quê? Porque a auriculoterapia faz parte da medicina chinesa. Não fazia antigamente, mas ela passou a ser parte da medicina chinesa. Ela foi sistematizada para a medicina chinesa. Então, nós precisamos seguir da mesma forma como nós fazemos na acupuntura um bom diagnóstico, nós também temos que fazer um bom diagnóstico aqui na auriculoterapia. Você gostou disso? Você gostou disso? Muito bem, então entre lá no nosso canal, lá no YouTube, Medicina Chinesa Online e também no Instagram, Medicina Chinesa Online. Compartilha, curta e você vai aproveitar muitos vídeos que nós temos lá no canal. Entre lá, assista os nossos vídeos, assista as nossas aulas, é totalmente gratuito, totalmente online e você vai adorar, eu tenho certeza disso. Tem muitas dicas, tanto de acupuntura quanto de auriculoterapia. Então, um grande abraço para vocês, eu conto com vocês e também eu conto com o comentário de vocês, porque vocês podem sugerir novos vídeos, sugestões de temas. Olha, Lucy, fala sobre tal coisa. Nós vamos colocar na nossa grade e vamos fazer produções daquilo que você está nos pedindo, desde que seja um assunto viável, um assunto que realmente vai agregar. Porque se você me pergunta, Lucy, que ponto que é bom para a dor lombar? Eu não sei quem é o seu paciente, eu não sei que tipo de dor lombar ele tem, eu não sei qual é a causa da dor lombar que ele tem. Eu nem sei. Eu nem peguei o pulso, nem vi a língua desse paciente. Como eu vou passar um tratamento para essa pessoa se eu não sei nem quem é essa pessoa? Não sei nem se é um homem, se é uma mulher, se é um idoso, se é uma idosa, se é uma grávida, se é... Que pessoa que é essa que está com dor lombar? Então, esse é o tipo do tema que eu nunca vou fazer. Por isso, não me peça, Lucy, que ponto que é bom para. O restante é para qualquer coisa. Esse tema eu não vou fazer. Por quê? Porque isso é um protocolo. E como protocolo pode dar certo para uma pessoa que tem aquele que bate o protocolo justamente com aquela necessidade da pessoa, mas e toda aquela fila de gente que tem o mesmo problema e esse protocolo não encaixa. E agora vocês vão falar assim, puxa, mas esse protocolo da Lucy não funciona. Claro que não funciona. Assim como nenhum outro protocolo vai funcionar para uma pessoa, aquela pessoa que tem exatamente o protocolo, casa com o seu diagnóstico, com o diagnóstico daquela pessoa. Casou perfeitamente, ótimo, aquele protocolo serviu. Mas para, vamos dizer assim, 20 outros pacientes que têm o mesmo problema, esse protocolo não vai servir. E aí, eu errei o protocolo? Não, na verdade não. Eu passei para um tipo de padrão de desarmonia e diferenciação de síndromes. Por isso, o risco de
dar errado é muito grande. É tipo assim, 1% vai dar certo, o restante vai dar tudo errado. E aí, é o meu protocolo que está errado? Ou é porque não foi feito um diagnóstico e uma seleção de pontos adequados para aquele paciente? Então, esse é um pedido que eu não vou gravar nenhum vídeo falando de pontos. Eu vou falar sim de diagnóstico, eu vou falar sim do padrão de desarmonia, eu vou falar sim da diferenciação de síndromes, coisas diferentes assim que provavelmente você não teve na época que fez o curso de auriculoterapia, ou alguma coisa que realmente está faltando para você. Mas protocolo, infelizmente ou felizmente, eu não vou passar, tá certo? Espero que vocês também abandonem os protocolos. Por quê? Porque é essa taxa de 20 pessoas, você vai conseguir melhorar um. Isso é muito ruim. É o contrário, de 20 você pode errar um, mas 19 você tem que ter efetividade. É assim que se constrói um bom nome na acupuntura, é assim que se constrói uma carreira na acupuntura, uma carreira de sucesso, uma carreira em que você tem uma agenda lotada. Agora, você de 20 acertando um, não tem como ter sucesso nenhum. Infelizmente é isso. Por isso, abandone o protocolo. Deixe o protocolo de lado para você ter sucesso, para você ter uma agenda lotada, para você ter aquilo que você sempre sonhou, ser um acupunturista. De fato, ser um acupunturista respeitado, com nome na praça, com nome na boca das pessoas. Nossa, aquela pessoa é... Então, abandone os protocolos. Abandone essa pergunta. Que ponto é bom para? Abandone essa pergunta também. Mas, como eu faço para encontrar o diagnóstico, para fazer o diagnóstico disso aqui? Ah, agora tá certo. Qual é o padrão de desarmonia que eu posso encontrar nesta doença? Agora tá certo. Tá bem? Então fiquem bem e até a próxima aula.